Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o livro Um Pequeno Favor, da autora Darcy Bell, publicado pela editora Bertrand. Vou começar lendo para vocês um pouquinho do que consta na orelha do livro, antes de falar o que eu achei sobre a história. Tudo começa com um pequeno favor, uma gentileza comum que mães fazem umas pelas outras. Quando sua melhor amiga, Emily, pede a Stephanie para buscar seu filho Nick na escola, ela alegremente concorda. Nick e seu filho Miles, ambos com 5 anos, são colegas de classe e, como melhores amigos, gostam de estar juntos, exatamente como ela e Emily. Viúva blogueira que passava o dia inteiro em casa, Stephanie fazia o tipo solitária até conhecer Emily, uma sofisticada executiva de RP. Mas após a Stephanie buscar o filho da Emily na escola, a Emily some, não volta mais buscar o menino na casa da Stephanie. Outro trechinho que eu gostaria muito de ler é o início da parte 1 do livro. Minha mãe costumava dizer que todos guardam segredos. Por isso é que nunca é possível conhecer alguém de verdade ou confiar em alguém. É por isso que nunca é possível conhecer a si mesmo de verdade. Às vezes guardamos segredos até de nós mesmos. Essa parte parece muito interessante e realmente, se tu for considerar, até que é, mas essa história de guardarmos segredos de nós mesmos, pra mim, é muito clichê. Tende-se a repetir muito isso nos livros e no fundo, a gente não guarda segredos de nós mesmos. Se a gente tiver algum problema de memória ou qualquer outra coisa do gênero, a gente esconde as coisas. A gente pode até colocar as coisas que a gente faz de errado embaixo do tapete e fingir que a gente não vê como a gente é, qual é o nosso caráter, mas no fim das contas a gente não guarda segredos de nós mesmos. A gente sabe muito bem quem a gente é. Muitas vezes a gente só não quer aceitar. E parando para pensar, isso é muito o caso da Stephanie aqui do livro e eu vou desenvolver para vocês por quê. Eu vou trazer para vocês primeiramente os pontos positivos dessa história. O primeiro é que ele é narrado pelos 3 personagens, que é a Emily, a Stephanie e o marido da Emily. A premissa da história é muito interessante, a gente gosta de ver porque uma mãe de família que tinha um filho, que tinha marido, que aparentemente tinha tudo, ela de repente some, mas tem sempre um mas. E aí eu vou conversar com vocês no ponto negativo, mas vamos continuar aqui nos pontos positivos. Outro ponto positivo é que a Emily é uma personagem muito interessante e estonteante no início do livro. Uma pena que no decorrer da narrativa ela vai ficando muito blasé. A Stephanie, ela tem um segredo aqui nesse livro e eu gostei bastante do segredo dela. Eu acho que traz uma carga muito importante e muito interessante ao personagem, que de primeira você pensa que ele é apenas tosco e não vai pra frente, é lerdo e lento, mas não, obviamente tem coisa aí. E eu gostei bastante do segredo da Stephanie nessa história. Outro ponto positivo é que ressalta, por exemplo, o blog da Stephanie. E é muito interessante ver o quanto as pessoas mentem na internet, realmente, né? Ele traz esse ponto, né? Como as pessoas ressaltam não, elas até inventam uma realidade que não é, ou elas manipulam a realidade delas para parecer muito mais atrativo nas redes sociais. Eu vou admitir que até uma parte do livro você vê ainda um futuro bem interessante para a narrativa, algumas reviravoltas, pontos relevantes, mas agora a gente vai para os pontos negativos de Um Pequeno Favor. O primeiro ponto negativo pra mim é que mesmo nas melhores partes, ainda assim a narrativa é tediosa. A Stephanie, ela se mostra muito tola, sem graça durante o livro. Eu queria que ela fosse um pouco mais como ela era naquele segredo, entende? Naquela posição que ela estava no momento do que aconteceu e do que ela guarda, né, como um segredo. Eu acho que ela seria uma personagem muito mais interessante do que ela é agora, né. É tão engraçado que até quando ela é jaguara, que ela é sem vergonha, ela é sem graça. Quem é jaguara sem vergonha e ainda assim é sem graça? Da mesma maneira que o livro é tedioso, ele também é bastante raso. E o marido da Emily, o Sean, ele é trouxa, mas trouxa. É uma coisa que, olha, eu deixo pra vocês os pontos positivos e os negativos do livro e eu deixo pra vocês também a opção de decidir se é uma leitura válida ou não. Se vocês já leram, me contem o que vocês acharam, se vocês concordam comigo nesses pontos que eu elenquei, tanto positivos como negativos. E se vocês não leram, me contem se vocês têm vontade de ler esse livro ou não. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre o filme de Um Pequeno Favor. Porque, sim, eles fizeram um filme de um livro ruim. Não sei porquê, mas fizeram. Enfim, vamos lá. O filme, pra mim, é uma coisa complexa. Porque dizer que o filme é melhor que o livro nem é dizer muito. Por quê?
porque o livro é muito fraco, então para o filme ser melhor que o livro não precisava muito. Vou ser extremamente sincera nas minhas opiniões, eu entendo quem gostou do filme, eu conversei com algumas pessoas que gostaram, o filme não tá com uma nota tão baixa. Vou ser totalmente sincera e dar as opiniões e as percepções que eu tive ao assistir o filme. Pra mim, ele é um filme caricato, com atuações fracas, clichê, repetitivo, uma tentativa de ser garota exemplar, de ser garota no trem, mas não é, obviamente não é. Nem os filmes conseguem chegar tão perto desses outros dois, que são filmes bem bons, tanto Garota Exemplar quanto Garota no Trem. Garota no Trem, por sinal, foi um dos meus filmes favoritos, eu gosto muito da atriz que fez o filme e eu acho que ele tá bem bom. As atuações são fracas, com destaque para a Anna Kendrick, que cara, pra mim, ela atua como se ela estivesse ainda em Crepúsculo, porque ela faz umas coisas em comédia, ela é até bem interessante, né? Ela consegue até o que é exigido na comédia, mas nesse filme tá, ó, não. Ela tem, tipo, zero expressões. E outro ponto que ainda o roteiro é fraco, e ele traz resoluções muito óbvias para as reviravoltas durante a trama. Além disso, no final, ele tenta trazer um tom de comédia que não tem no livro e acaba ficando brega. Eu senti que eu tava assistindo Todo Mundo em Pânico, que eu tava assistindo uma comédia nada romântica. Essa cena, que é uma cena do atropelamento, que eu juro pra vocês, eu quis poder desver a cena de tão tosca que é. A Blake Lively, que faz a Emily, ela não está tão ruim, eu vou ter que admitir que ela não está tão ruim, mas ela é muito blasé. Tipo, eu acho que ela podia ter trazido muito mais o emocional pra história e tudo mais. Eu quero assistir ainda alguns outros filmes da Blake, porque tipo, eu assisti Gossip Girl e um ou outro filme dela, nada muito excepcional, mas eu quero assistir alguns que ela fez recentemente, dramáticos e tal, pra ver como é que tá essa questão. Em Gossip Girl, pra mim, ela tá muito bem, ela cumpre perfeitamente o papel da Serena. O meu resumo sobre o filme é que eu não entendo, sinceramente, do fundo do meu coração, por que transformaram um livro tão sem profundidade em um filme. Pra mim, isso daí foi uma jogada de marketing pra ver se conseguia gente pra assistir, como foi com Garota Exemplar, com Garota no Trem, mas não rolou definitivamente. Não sei se foi uma escolha de elenco, questões apenas de roteiro, mas enfim, o livro já é ruim, não tem como tu transformar isso numa obra-prima ou num filme tanto quanto, né? Tão bom quanto Garota Exemplar e Garota no Trem. E óbvio que eles também têm defeitos, mas ainda assim eles são muito melhores que Um Pequeno Favor. Foi uma pena pra mim, porque eu tava muito ansiosa pra ler o livro, pra assistir o filme, mas me decepcionei em ambos os casos. Então eu realmente jogo pra vocês. E se vocês já assistiram ao filme também, me contem ali nos comentários o que vocês acharam, porque como eu disse, eu ouvi opiniões diferentes da minha, assim. Eles até não conseguiam comentar por que gostaram do filme exatamente, assim. Ou eles gostaram de coisas que eu não gostei, que eu achei muito ruim, eles acharam bom, por exemplo, atuações, etc. Foi um ponto que a gente divergiu bastante com algumas pessoas que eu falei. Obviamente que poucas gostaram do filme, poucas gostaram do livro, mas ainda assim são pontos que é interessante a gente conversar, caso você tenha gostado do livro ou gostado do filme. Acredito que eram essas as minhas opiniões sobre Um Pequeno Favor livro e Um Pequeno Favor filme. Muito obrigada por vocês terem assistido ao vídeo, espero vocês no próximo. Um grande beijo, tchau, tchau!